Olá, bem-vindos a mais uma edição do programa Magistratura e Sociedade, uma iniciativa da Escola Superior da Magistratura e tem por objetivo inserir magistrados nas ciências sociais como forma de apropriação de conteúdo social e humanitário. Para este encontro, recebemos a monja Koen Rocha, missionária oficial da tradição zen budista Soto Zeisho, com sede no Japão. Antes de se tornar monja, foi jornalista profissional, tendo escrito para o Jornal da Tarde, Revista da Hora e TV. Teve uma coluna também no jornal O Globo. Como monja, teve sua formação inicial em Los Angeles, nos Estados Unidos, e completou mestrado no Mosteiro Feminino de Nagoya, no Japão. Foi ordenada em 1983, graduada como monja especial, hábil a ser professora de mosteiros, portanto. Foi a primeira monja a ocupar a posição de líder das noviças. Também foi a primeira mulher e a primeira pessoa de origem não japonesa a ocupar a presidência da Federação das Seitas Budistas no Brasil. Atualmente é monja e mestra dos ensinamentos de Buda. Escreve e dá palestras em todo o Brasil e em países como Japão, Portugal e Suíça. É autora de vários livros, dentre eles citamos A Sabedoria da Transformação, Zen para Distraídos e 108 Parábolas Orientais. Seja bem-vinda, monja. Muito obrigada, Gonçalo. Um prazer estar com você e com todos vocês que estão aqui conosco. Certo, esse programa é um programa, monja, em que a liberdade, tanto de credo, de religioso, quanto de manifestação, de pensamento, é total. Nós somos livres e livres, nós desencadeamos todas essas reflexões e esse bate-papo num ambiente bastante simples e, ao mesmo tempo, acolhedor com relação à espiritualidade e à humanidade. E vai aqui a primeira pergunta, monja. Qual o significado da nossa existência? Afinal de contas, por que estamos aqui? De onde viemos? Para onde iremos? Existe algo mais profundo em termos de significado que possamos, neste momento, refletir sobre ele? Essas são as perguntas básicas, que nós temos que nos fazer. Nós queremos respostas, mas as respostas das outras pessoas nem sempre nos satisfazem. Mas nós temos que procurar o significado da nossa vida. Temos que procurar os locos. Onde é que nós ficamos bem? E não é só que é confortável, não. Às vezes não é tão confortável. Mas como é que podemos desenvolver a nossa capacidade humana de sabedoria, de compaixão, de ternura? Como é que podemos ser mais capazes de viver em harmonia? Talvez o significado da existência seja existir, mas existir em plenitude. Não é de qualquer jeito, não é deixando para depois. Em cada momento fazer o seu melhor, com excelência, porque nos dá uma sensação de bem-estar. E quando nós percebemos que o que nós fazemos beneficia o maior número de pessoas, nós ficamos melhor ainda. Porque quando eu penso que o que é bom para mim, que faz sentido para mim, é muito pequeno, é muito restrito, e não nos dá esse prazer na existência. Eu acho que o prazer da existência não é um prazer sensorial apenas, de prazer, sei lá, de alimento, de sexo, de poder, mas existe um prazer maior, que é da verdade, da procura da verdade e do caminho. Eu acho que isso que realmente é que nos transforma completamente. E a nossa existência fica mais saborosa. Eu gosto muito das irmãs católicas, que elas dizem que o encontro com o sagrado é o encontro com o dulcíssimo. Não é isso? Não é maravilhoso? Aquilo que é mais doce, o mais saboroso. E talvez essa procura pela verdade, pelo caminho, pelo significado da vida, seja a razão da nossa existência. Bonito. Monja, a nossa incapacidade de controlar tudo acaba nos angustiando. A natureza ela é indiferente aos nossos propósitos. A saída, será que não seria deixar de buscar sentido em tudo? Existem coisas, afinal,
que não têm sentido e que não vale a pena também buscar esse conceito sobre elas? Interessante, porque há muitas pessoas que vêm dizer para mim assim: Monte, qual é a missão da minha vida? Eu sinto que eu tenho uma missão. Eu falei: você está respirando bem, está comendo bem, você está tendo bons relacionamentos, volta. Talvez essa seja a sua missão. Porque as pessoas acham que são especiais. E eu tenho que achar, eu tenho. O fundador da nossa ordem, ele diz uma coisa que eu gosto muito. Não é você que avança em direção à sabedoria e iluminação, mas é tudo que leva você até lá. Então, um pouco dessa entrega que você falou, Gonçalo, tem que pegar tudo, tem que... Aquela ganância, até com a sabedoria, ela atrapalha o caminho. Nós não precisamos, nós temos que investigar a realidade, sim, temos que procurar o que é verdadeiro, saber distinguir o verdadeiro do falso, o joio do trigo, né? Mas, ao mesmo tempo, não precisa ser um desespero, uma angústia. É mais a vontade, é mais leve, é mais suave. E permitir que a vida nos mostre, que as relações nos mostrem. E não é que eu vou atrás pegando e acolhendo. Quando nós praticamos a Zen, que é a nossa prática meditativa, nós deixamos os olhos entreabertos, pousados à frente. E, às vezes, é isso. A pessoa acha que está numa caminhada espiritual ou filosófica. Eu preciso saber tudo, preciso ler tudo. E se perde nessa jornada. Então, menos, né? Às vezes, menos é mais. No Japão existe uma corrente que chama Wabi-Sabi. Wabi-Sabi significa que quando falta alguma coisa, é melhor. Às vezes, um bom calígrafo, ele não escreve com tanta perfeição como o robô faz, mas tem uma emoção ali. E essa emoção, às vezes, até falta um risquinho, um traço, talvez não tivesse tinta suficiente e a palavra ficou meio tortinha. E isso causa mais beleza e é considerado melhor do que querer fazer tudo muito certinho. Então, essa liberdade de ser. E como você disse, não de querer pegar tudo, não. Deixa acontecer. Claro que a gente tem um propósito e um princípio, mas não podemos correr atrás dele. Podemos fazer acontecer com a nossa vida, com a nossa presença, com as nossas ações, palavras e pensamentos no dia a dia, nas coisas simples do dia a dia. Ótimo, aproveitando já essa resposta, a senhora citou no Zen, o que seria, se for possível, eu sei que a senhora tem um curso para a prática do Zazen, e se for preciso ou possível, pelo menos adiantar algo, ainda que de forma um pouco superficial, mas o que seria o Zazen? Monja? Nós podemos fazer uma experiência muito simplesinha. Sentamos da metade para frente da cadeira e sentimos que estamos no alinhamento da coluna vertebral. Os pés estão firmes no chão. Então, temos um contato com a terra, a mãe terra, não é? E o nosso corpo, o nosso alinhamento faz contato com o céu. Nós somos os seres que, ficando em pezinho, faz a ligação entre o céu e a terra. E aí nós fomos para trás e para baixo, alinhamos a coluna vertebral, a cervical, que é a parte nobre do nosso corpo, fica alongada, e pensamos nos ossos do crânio, a gente encaixa o crânio na cervical, as orelhas ficam em linha com os ombros, o nariz com o umbigo. Então, temos um alinhamento físico, que é importante. As mãos nós colocamos o que se chama mudra, mudra é posição de mãos, do cosmos. A mão direita embaixo, a esquerda em cima, e os polegares tocam muito leve. E os dedos finos vão ficar de encontro ao abdômen. Então, nós estamos formando o nosso corpo, se torna um mudra, uma postura. E aí nós vamos respirar conscientemente. A inspiração é passiva. Você não puxa o ar. A caixa torácica se expande e o ar entra. Agora vamos soltar devagar pela boca, abrindo a glote, fazendo um som. Aí fechamos os lábios. Colocamos a ponta da língua no céu da boca. Mantemos os olhos entreabertos. E vamos observar a nós. Isso é zazen, é sentar em zen. Eu observo a mim mesma. Eu não fico com imagens, os meus olhos ficam baixos, percebo luz e sombra, eu ouço todos os sons próximos e distantes, sem julgamento, apenas recebo esses impulsos de todos os órgãos dos sentidos e ficam alertas. Não é um relaxamento.
Os olhos veem, ouvidos escutam, narinas cheiram, língua sente o salgado e o azedo, a pele tem a noção da textura das roupas e da temperatura. Enfim, o corpo todo e a mente está desperta. Veja, a palavra Buda significa aquele, aquela que despertou. Então, a prática do zazen, que é sentar-se, zenzai é sentar. Zen é um pouco isso, uma postura correta e a postura interna. Às vezes eu brinco com as pessoas dizendo, é musculação de neurônios, porque a gente faz musculação de braços, de pernas, né? Mas e de neurônios? Nós precisamos ativar o nosso cérebro. Então, o processo meditativo não é esvaziar a mente, porque ela já está vazia. Veja bem, não tem nada fixo nem nada permanente. E uma das frases que é do Sutra da Sabedoria Perfeita, Sabedoria Completa, ela diz o seguinte: nada tem uma autoidentidade substancial, independente e separada. Olha que bonito. Nada está separado de nada. Nenhum ser humano, nenhum pensamento, nenhum momento da sua vida é separado dos outros e do universo. Nós estamos nessa comunhão com tudo que existe. Isso é o processo do Zen. Então, nós começamos observando o nosso corpo, a nossa respiração, os nossos sentidos, as conexões neurais que fazemos. E, às vezes, alguma coisa vai lá e rega essa sementezinha, ela vem aqui consciente. E aí, o que nós no Zen fazemos? Nós observamos. Será que essa semente é necessária? E se ela crescer, vai ser bom? Imagina a semente da raiva, né, da indignação. Eu vou brigar com uma pessoa, algumas pessoas vão pegar em armas, vão esfaquear, vão dar tiro. Não, peraí. Eu percebo que isso existe em mim, talvez a minha sobrevivência dependesse dessa energia de raiva, de fúria. Mas eu chamo a plena atenção. E eu apoio essa raiva. Eu não deixo que ela se desenvolva. Eu a reconheço como um aspecto da minha personalidade, do ser humano, mas eu apoio, eu abraço, deixo que ela se aquiete. E vou procurar meios hábeis de lidar com aquilo que causou a minha indignação. Então, não é só pacifismo, eu vou ficar tranquila, tem uma coisa ruim, eu vou sentar, vou meditar. Ficou tudo bom. Não, não ficou, não. Eu tenho que procurar as causas daquilo que me incomodou e como que eu trabalho com isso para que seja diferente. Não só para mim, mas para todos nós. Então, o processo do Zazen, que é uma corrente do budismo, o Zen budismo faz parte da grande árvore do budismo, que tem sua origem no Buda histórico, Shakyamuni Buda, 2.600 anos atrás. E esse Buda histórico fez o quê? Qual é que ele virou Buda? Buda quer dizer o desperto, né? Fazendo zazen. Ele virou Buda em meditação. Ele saiu do castelo, era um menino rico, não um príncipe, saiu do castelo, procurou yoga, procurou práticas ascéticas, fez grandes jejuns, até que ele sentou em zazen. Quando ele senta em zazen, ele vai ter sua experiência mística. Inúmeras tentações vieram. Sexualidade, comida, coisas prejudiciais, raivas, etc. Mas ele vai passando tudo. E a última das tentações é o rei dos demônios. Demônio no sentido de diabo, daquilo que divide, que separa, que é dual. Quando você quer acessar o uno, as dualidades vêm provocar. Então, ele teve todas essas provocações. E a última que esse rei dos demônios que diz: agora você é o sábio, você é melhor que os outros. E ele não, põe a mãozinha na terra e fala: a terra é minha testemunha. E a gente volta de a ideia da terra, né? Que as outras tradições falam, somos pó e ao pó voltaremos. É essa humildade, saber que a gente é um pozinho, a gente é um produto reciclado da humanidade, da terra, do planeta, do universo. Há um professor do budismo Theravada, que é o budismo mais antigo do sul da Ásia, que ele diz o seguinte: quando eu estou lá dentro, eu vejo que eu sei tão pouco, quase como Sócrates, eu nada sei. Mas quando eu olho para fora, eu me vejo em toda parte. Olha que bonito. Eu me vejo, eu conheço em toda parte, em todas as criaturas, não só humanas, mas principalmente também as humanas. E aí que vem a frase: nada que é humano me é estranho, né? Porque eu me reconheço, desde a pessoa mais bondosa até a mais terrível. E tudo isso está em mim também. Mas o que eu estou estimulando? E, de novo, eu percebo que todas as possibilidades existem em mim,
mas eu escolho o que estimular e como que eu me manifesto no mundo. Então, isso é a corrente zen budista, que sai do budismo lá da Índia antiga e que vai se desenvolver. Várias escolas filosóficas surgiram depois da morte do Buda histórico, né? Surgiram várias correntes filosóficas analisando o que ele tinha falado, até que uma delas é o Zen. Faz parte da tradição chamada Mahayana. Maha quer dizer grande, Yana veículo, o grande veículo. A escola menor que existe no sul da Ásia se chama Hinayana, que é um pequeno veículo, mas não era pejorativo. Era um grupo menor de pessoas, quando houve uma cisão da comunidade, um grupo menor que era muito ao pé da letra, sabe? Temos que seguir exatamente o que o Buda disse, do jeito que disse. O Mahayana não, nós temos que interpretar de acordo com a nossa realidade do agora. Ele falou isso para o grupo. O que ele queria dizer de verdade, não as palavras ao pé da letra. Então, houve essa cisão, a escola Soto Zen, a que eu pertenço é da igreja, da tradição Mahayana, é corrente Mahayana. A Hinayana, a gente nem chama mais de Hinayana porque ficou pejorativo. Vocês são do veículo pequeno, vocês não era menor, era o menor número de adeptos, porque também tem escolas maravilhosas, grandes mestres, que trabalham mais no sul da Ásia. É a minha corrente religiosa mais no norte da Ásia, que foi da Índia para a China para o Japão, e do Japão se espalha muito. Monja Cohen, aproveitando esse ensejo, a prática do Zen, do Zazen, ela exige que os olhos fiquem abertos para a realidade, para a alteridade, para a vida, ou fechados para o sonho? Não, abertos. Olhos entreabertos, né? Porque não é para ficar olhando, senão a gente se distrai, né? Mas os olhos é a realidade importante. Como eu disse, não é relaxamento, não é sono. A palavra Buda significa aquele, aquela que desperta, está acordado. E eu acredito muito nisso. Imagine que todas as nossas lideranças políticas, econômicas, administrativas, todos têm despertado. E a gente despertar isso, é perceber que estamos em comunhão com tudo. E vamos cuidar de tudo com respeito. Não vamos ter preferências, né? Eu só cuido deste grupo aqui, não, eu cuido de todos. Mas é claro que nós somos limitados e não somos perfeitos. E reconhecemos faltas e erros e vamos fortalecer os nossos aspectos mais frágeis. Mas eu sou assim, não. Eu estou assim nesse momento, nossa, olha que bobagem eu falei, olha que pensamento torto eu tive. Eu vou trabalhar nisso. Então, esse conhecimento de si mesmo é que nos dá libertação e capacidade de escolhas. Embora os neurocientistas digam que nós só temos 5% de livre-arbítrio, o resto é todo determinado, não só pelas correntes genéticas, mas também pelas nossas experiências de vida, esses 5% são muito importantes. A gente fazer uso deles. Nós podemos fazer escolhas, sim. Embora tenhamos todas as tendências genéticas, todas as experiências que nos levariam a ter uma única resposta a uma questão, nós temos a liberdade de não dar essa única resposta, de pesquisar, de investigar, de conversar com outras pessoas e mudar a resposta que seria aquela, que seria apenas determinada. Monja, apesar do determinismo, muito bem colocado pela senhora agora, apesar desse mesmo determinismo, o pensamento, as palavras, podem mudar a realidade? Em filosofia, nós temos o costume sempre de nos referirmos à sua excelência à realidade. Quando alguém divaga muito, fala, não, olha, a sua excelência é a realidade, principalmente os analíticos, não os continentais. Mas as palavras, o pensamento, pode mudar essa realidade? Sim, tudo que nós temos aqui mesmo, se a gente pensar nessa biblioteca que você tem atrás de você, ela, a madeira da biblioteca, as estantes, foi um pensamento de alguém. Foi a mente de alguém que depois desenhou e fez. De alguém vieram os artesãos e fizeram esses armários. Mas tudo começa na mente humana. E nós temos um poder incrível na mente humana do pensamento e das palavras. Esses livros todos são cheios de palavras. E elas entraram em você, porque você os leu
e eles transformaram, estamos transformando. Então, as palavras, os livros que lemos, as conversas que temos, elas nos transformam, elas são muito importantes. Elas transformam a nossa maneira de ver a realidade, de nos relacionarmos conosco e com o mundo. Então, são muito importantes a gente falar. Nós podemos criar karmas, são ações repetitivas que podem trazer efeitos, né, subsequentes. Então, a gente fala que o karma pode ser da boca, da palavra, do gesto ou da mente da pessoa. Então, é importante perceber como é que eu estou pensando a realidade, de que maneira eu penso. Quem me ensinou a pensar? Porque muitas vezes nós aprendemos a pensar com familiares. E às vezes os nossos familiares, eu tive avós que vieram da época da escravatura, então tinham umas relações diferentes de patrão-empregado, na verdade, era uma relação daquele passado escravagista e que ao mesmo tempo foi se modificando, não é? Então a gente percebe que algumas influências tivemos desses ancestrais nossos, que convivemos com mais intimidade, mas não vamos contigo pensamentos de racismo, de separação, de discriminação preconceituosa, que podia estar na nossa educação, na nossa formação básica dos parentes mais próximos. Mas a gente vai crescendo e não são só eles que nos influenciam. São os nossos estudos, nossos professores, nossos livros, nossas pesquisas, e a gente vai se modificando. E aí modifica a maneira de pensar, a maneira de ver a realidade. Por isso que Buda falava que tem que ter o pensamento correto e o ponto de vista correto da realidade, da sua excelência, a realidade. É verdade, mesmo porque a realidade, a verdade da realidade, daquilo que se vê, depende muito mais do observador ou dela própria, muito mais de quem a observa, não é verdade? É, mas, voltando ao zazen, monja, os católicos, os espíritas, os evangélicos, os judeus, os muçulmanos, afinal de contas, todos podem praticar o zazen? Sem dúvida alguma. Nós temos, nos Estados Unidos, e mesmo aqui na América do Sul, mas nos Estados Unidos tem um padre, e ele é um padre católico, jesuíta, e ele é um mestre, mas ele ensina o Zen através do Evangelho. Se nós usamos textos budistas, ele vai usar textos cristãos para que as pessoas reflitam em profundidade. A escola dos jesuítas também, assim, Inácio de Loyola, né? Inácio de Loyola tem um processo meditativo muito interessante, que lembra um pouco mais do budismo tibetano. Você lê um texto, analisa logicamente, e depois senta em silêncio e permite que aquele texto permeie você. Você já entendeu logicamente, mas você para de pensar logicamente. E depois o que surgiu de você a partir do silêncio. É belíssimo. Então, nós temos várias maneiras diferentes e de tradições diferentes. Vamos pensar também nos povos indígenas, nos xamãs, nos povos dos orixás. Quando alguém vai se tornar um filho, filha de santo, fica uma semana em silêncio também, raspa a cabeça e ninguém pode tocar essa pessoa. É bem interessante que vamos vendo que todas as tradições espirituais há muita semelhança nesse processo de alcançar o sagrado, de entregar-se ao sagrado. Então, é através de palavras, de gestos, de atitudes e de pensamentos. O Zazen trabalha com isso dessa maneira do silêncio. Nós geralmente sentamos de face para uma parede branca, sem nenhum estímulo. Nós não usamos às vezes nós usamos uma coisa que chama koan. A palavra koan quer dizer um caso público. Era como se fosse um édito imperial. O imperador mandava colocar na praça, né, um édito, façam isso, façam... E a palavra koan é uma coisa pública, é um caso público. Então a gente pega histórias antigas de monges conversando. Um aluno chega para o professor e faz uma pergunta. O professor responde. E você pega esse diálogo e dá para um praticante. Agora você vai fazer zazen, mas vai usar o como? Porque às vezes a pessoa fica emaranhada em si mesmo, na sua própria história, e não sai do lugar. Então você dá alguma coisa, uma reflexão mais profunda sobre o sentido da existência e da realidade. Então, você leva essa pessoa a ter um aprofundamento
da sua prática meditativa. Então, existe uma linha de koans, há uma sequência delas, há várias linhagens que usam. Por exemplo, um deles, um dos primeiros deles, é o seguinte: o monge está praticando já há algum tempo, e as tradições, os textos sagrados dizem que tudo que existe é a natureza pura, a natureza iluminada desperta. Está em toda parte, em todos os lugares, da menor partícula ao maior espaço, tudo é a natureza. E o monge vai até um grande professor e diz a ele: mestre, se tudo é a natureza Buda, o cão é a natureza Buda. Hoje a gente tem cãozinho em casa de estimação, né? Mas no passado, no século VIII, na China, não era assim. Entendendo, o cão é a natureza Buda, seria como perguntar: aquele assassino tenebroso que tem natureza Buda, o mal tem natureza Buda? E o mestre, por entrar na dualidade do pensamento, ele responde apenas por ele: não. E o monge desperta. Então, você dá a história, uma pessoa diz: agora você vai fazer zazen, você vai me dizer o que você entendeu disso. E, claro, no primeiro momento a pessoa discursa, né? Aproveitando o título de uma de suas obras, O Sofrimento é Opcional, e aí eu entendo que há uma reflexão profunda e uma indagação ao mesmo tempo. Indagação seria: o sofrimento é mesmo opcional? E aí, como aliar esse título e essa reflexão com os dizeres de Jesus, quando ele disse: felizes os que sofrem, porque deles será o reino do céu. A dor existe, não é? Você tem uma pessoa que morre, você sente uma dor. Você sente a tristeza, tem que passar pelo luto. Isso nós temos que passar por isso. Mas eu não fico colocando, eu digo que essas dores da vida, traições que acontecem, perdas de projetos de vida, de casa, de carro, de salário, de emprego, uma opção de perdas que a gente pode ter durante a vida. Né? Quando as pessoas morrem, eu não digo que nós as perdemos. Né? Eu digo que nós convivemos com elas e que elas continuam vivas em nós. A gente não perdeu nada, a gente perdeu a oportunidade de conviver com pessoas que deixaram impressões profundas em nós, que deixam saudade, tristeza. Né? Mas o que eu digo é assim, por exemplo, a vida às vezes nos dá flechadas. Né? Você está distraído e leva uma coisa que tão açúcar. O que você faz? E é o que Buda recomendava: tira a flecha e cura a ferida. E o que algumas pessoas fazem? Ficam colocando outras flechas em cima. Isso é que é um sofrimento constante, que é uma coisa... A minha avó, que era muito católica, dizia: a vida é um vale de lágrimas. Eu falei: nem só o vale de lágrimas, porque minha avó também era muito alegrinha, ela gostava de declamar, de tocar piano, ela tinha momentos de grande felicidade, mas teve grandes sofrimentos também, muitas dores. Perdeu bebezinhos pequenininhos, filha de 21 anos, né, que morreu. Então, ela teve sofrimentos, vamos dizer assim, dores, mas ela também não ficava parada. E é isso que eu digo, quer dizer, o sofrimento é opcional, a dor existe. Nós passamos por dificuldades, por coisas muito sofridas mesmo. Mas ficar lá sofrendo, só naquele lugar, não, vai para adiante. O que isso ensinou para você? O que isso pode agregar de conhecimento na sua vida? Havia um professor de yoga, um instrutor de yoga no Brasil, chamava Hermógenes. Ele morreu com mais de 90 anos. Né? E nessa época, que eu conheci, já com mais de 80, 90 anos, ele dizia que cada vez que você tiver uma desilusão, agradeça, porque está mais próximo da verdade. Não é bom isso? É ótimo. Os estoicos sempre dizem: aceita a sua própria condição, a sua condição atual, resignadamente. Né? Agora, tirando os egoístas, que são individualistas por natureza, ou, na verdade, por condição humana, não por natureza, eu acredito mais na condição e não numa natureza humana, mas qual o significado de sermos um grande eu, dessa conexão de todos com a natureza e a natureza com todos? Né? Esse grande eu. Qual é o significado disso, moça? Basta trocar uma letra da palavra ego e um G e põe um C.
e vira eco. Nós somos já esse sistema. Não é que nós estamos, nós somos um sistema. E aí, quando temos esse despertar da consciência, passamos a cuidar com mais respeito de todas as formas de vida. Vamos pensar no aquecimento global, na menos poluição ambiental, em alimentos mais saudáveis. Vamos pensar nisso. Mas não é só daquela coisa que é muito bitolada, né? Eu não como isso, eu não como aquilo, porque agora estou melhorando. Não é bem assim. Tem que pensar de uma forma mais ampla. Estamos num processo de transformação e ele está bem rapidinho. Nós somos esse processo. Tem pessoas, por exemplo, que têm medo da inteligência artificial. Eu falei medo porque ela é uma cópia da mente humana. E a mente humana que cria essa inteligência artificial também está progredindo. Ela não é lenta, não, ela é muito rápida. Se a gente olhar tempo atrás, o homem de Neandertal, nós estamos aqui agora, retinhos, de pé lendo, estudando, fazendo foguetes que vão para o espaço. Nós temos uma capacidade criativa incrível. Esse computador aqui de última geração, né? Ele não é nem... Os computadores são cópias rudimentares da nossa mente. Então, confiar no ser humano, né? Confiar na capacidade de discernimento, de inteligência, de crescimento é importante. Aí a gente trabalha muito com não medo do novo, do diferente, mas como que isso pode ser aproveitado para o bem da humanidade. Isso é importante, Monja. Um dilema, diria até existencial, um dilema profissional de todos os juízes, é que eles julgam fatos concretos aplicando o direito. Contudo, não estão infensos ao julgamento dos outros e também não têm o costume de se explicar publicamente. Em tempos modernos, razão dessa conectividade toda que a senhora está se referindo, cada vez mais os magistrados são chamados no espaço público a se explicar, que não o espaço próprio que ele está acostumado, ou seja, dos autos do processo. Isso traz apreensão, traz desconforto mental, tendo em vista que o juiz não pode dar a demanda, a causa por empatada, né? Ele tem que decidir, e sempre a metade vai sair descontente. Qual a solução para que o juiz não se intimide frente a toda essa realidade? Frente à sua própria função, frente ao seu destino, à profissão que escolheu, ao destino das pessoas? Como se confortar e se sentir realizado nesta ou desta forma? Bom, é importante ter reflexões profundas, né, os casos que está acompanhando e que possa tomar a decisão acertada. Algumas vezes vão errar, sim, porque somos humanos. E se errou, o que vai fazer? Você só vai saber isso anos depois. Naquele momento, tudo apontava para que essa pessoa fosse o culpado, que essa decisão fosse mais. Anos se passam, você pode pensar, nossa, o que eu fiz naquela época? Mas era só o que você podia ter feito, porque era só o que estava nos autos. É como eu digo, quando a pessoa está mentindo, acende uma luz, assim, o juiz é capaz de ver. Essa testemunha está mentindo, mas o que eu faço? Eu tenho que provar. Eu posso sentir e intuir que isso não é verdadeiro, mas como que eu vou comprovar isso? E às vezes nós não temos provas materiais. E acaba tendo que tomar uma decisão que até o próprio juiz fica incomodado com ela, porque não tinha como provar. Percebi que aquela pessoa não estava falando a verdade, mas eu não tinha como provar isso. Então, também somos limitados pela própria condição da legislatura, pela própria condição da posição do juiz. Agora, essa diferença, se publicamente tem que defender a sua defesa, do seu ponto de vista, realmente, isso é uma novidade agora, né? A gente tem visto agora, principalmente nas nossas questões governamentais e dos três poderes, né? Parece que está tendo uma briga entre este poder e aquele poder, quando não deveria ser assim, né? Não deveria ser assim. Eu sempre gosto muito de lembrar da história de Salomão, das duas mulheres, né, que estavam lá brigando pelo filho,
Eu disse assim, então tá bom. Chegou, então vou cortar o bebê ao meio, aí cada uma ficar com a metade, né? Que seria. E aí a mãe verdadeira, de jeito nenhum, não corta esse bebê, pode levar, leva para ele vivo. E eu acho que tem uma coisa a ver com isso. Como é que pode usar muitos hábitos para que a pessoa se revele, né? Como que pode usar esses meios hábeis, essa provocação, para você ter certeza de que tomou a decisão correta. E é só o que podemos fazer. A vida, monja, é movimento e transformação. Heráclito, um filósofo da antiguidade, já disse que tudo está em movimento e tudo se transforma. E essa palavra eu ouvi também pronunciada pela senhora. A vida é movimento e transformação. Mas movemos em direção aqui. Essa é a nossa decisão. Para onde queremos ir e de que maneira queremos ir. Não é só de que eu chegar lá e vou de qualquer jeito, não. Como é que eu construo esse presente e este futuro? Através de ações, palavras e pensamentos no agora. O que nós fazemos agora é a construção, porque está tudo se movendo. Nós somos a vida do planeta Terra. A Terra não vai para... Porque tem pessoas que querem voltar. Então não existe. Nós não vamos voltar a 10 anos, nem a 5 minutos antes. Nós só estamos aqui e nosso corpo está se transformando e tudo à nossa volta está se transformando. De uma maneira sutil e outras visíveis. Né? Agora, em que direção queremos ir? Eu quero ir em direção de paz. Eu acho que uma sociedade em harmonia, em paz, em respeito e cuidado mútuo é mais agradável de se viver do que viver em ódio, rancor, briga. Temos um ano difícil pela frente. Anos de eleições, de polaridades, e criou-se, não foi só no Brasil, começou nos Estados Unidos, na Europa, campanhas políticas difamatórias, né? Um quer falar do outro. Tem até propaganda de carro que é assim. O meu carro, esta marca, é melhor que a outra marca. Por que tem que comparar com a outra marca? Por que um político tem que comparar com outro político, em vez de apresentar o seu programa, a sua posição? Então, isso está muito difícil, porque cria inimizades. Eu lembro do professor Cortella, fiz um livro com ele, e a gente fez algumas palestras juntos, e ele dizia que quando ele teve um cargo, ele disse assim, que tinha um amigo dele que disse para ele assim, cuidado com as tentações, porque vão tentar, gente. Ele disse que teve um dia que ele disse assim, ligou para um professor e disse, olha, chegou a minha tentação aqui agora, o que eu faço? Chegou uma coisa que está me tentando muito, muito. E o outro diz, mantenha-se firme nos seus propósitos, né? É isso aí. Mas dentro desse mesmo propósito, considerando a resposta dada pela senhora, nada é fixo, nada é permanente. E como entender por que as pessoas se apegam tanto à matéria, monja? Como entender isso? Eu acho que o medo tem a ver com isso, né? Nós temos medo daquilo que nós não controlamos. Nós queremos controlar tudo, mas nós não controlamos tudo. E ter essa humildade de perceber que controlamos algumas coisas, mas não todas. Eu posso controlar, por exemplo, a minha respiração, por isso que eu trabalho muito com a respiração consciente. Isso é uma coisa que eu tenho algum controle sobre ela, mas eu não posso controlar todos os meus pensamentos, mas eu posso observá-los e transformá-los. Mas na hora que eu percebo como eu estou pensando, não é fácil. As pessoas acham que processos meditativos, a prática é uma coisa, é relaxamento, eu vou ficar de bem com a vida, é a paz e amor. Não é, não. É ver a realidade como ela é e como é que eu atuo nessa realidade. Às vezes eu posso escrever um texto, posso falar com uma pessoa, posso fazer uma manifestação na internet, mostrando um ponto de vista que talvez esteja obscurecido no momento. Mas eu sempre digo às pessoas, não é com raiva, com rancor, com brigas, nós resolvemos as questões. É com o diálogo. E o diálogo exige que um ouça o outro. E às vezes as pessoas não ouvem. Elas só querem se manifestar e ouvir o outro. E é preciso os momentos de silêncio. Refazer a capacidade de dialogar, refazer a capacidade de mostrar seus pontos de vista com palavras adequadas, próprias, não com palavrões, com xingamentos, com insultos. Né?
E algumas pessoas não tiveram essa educação, não tiveram essa oportunidade. Na obra acima da senhora, que eu citei, nesse livro, a senhora fala: sem apego e sem aversão, o caminho se abre. E eu acho que exatamente isso, vamos dizer, esse preconceito é que impede as pessoas de serem felizes e de amar o próximo. E esse é também um caminho perigosíssimo para os magistrados, para os juízes. Se tiverem ideias, ideologias, posicionamento político, né, traumas pré-concebidos, e isso vai, de alguma forma, prejudicar o processo. A senhora não concorda? Concordo plenamente. E se sentir que tem alguma relação emocional, é bom passar para o colega. Se achar que a família tem alguma relação com a sua, tem alguma coisa que a gente vai pegar pessoalmente, passe o caso para um colega. Porque senão, sem querer, a gente acaba envolvido. Porque somos humanos. Somos humanos. E vamos, eu conheço o pai, o tio, o avô, falou com está ficando confuso, eu vou me atrapalhar nessa história, o melhor é ficar, me afastar desse caso e passo para outra pessoa. Eu acho que é muito importante também a gente ter capacidade de perceber quando é que eu estou me envolvendo de uma forma que pode ser prejudicial para o meu julgamento. Isso é Verdade. Monja, o que é ser uma pessoa de bem? é fazer o bem e fazer bem feito. É fazer o bem para todos os seres e fazer bem feito, com excelência. Não é de qualquer jeito, não é depois eu faço, não tem depois. Nesse agora que nós estamos vivendo, porque, olha, daqui a pouco nós não sabemos o que é. Pelo menos que a gente deixe um lastro de luz, de sabedoria, de compaixão, de ternura, de cuidado e de bem-estar. Porque eu acho que o papel do magistrado é exatamente quando as pessoas não conseguem resolver entre elas. Estão tão perturbadas no seu emocional que não conseguem resolver entre elas os casos, às vezes casos simples, de cuidar de uma criança, de uma divisão de terras, de uma empresa que fecha, ou de um crime que foi acontecido. As pessoas não conseguem, quero justiça, quero justiça. Só esse brado de quero justiça já tem uma vingança. Não é uma coisa que vamos ver o que aconteceu para que isso não se repita, que outras pessoas não sofram o que eu sofri com a morte da minha criança, da bala perdida, mas quando começa a justiça da maneira que grita, exigindo quase vingança. A gente tem que estar muito coerente com os nossos propósitos para perceber o que está para trás desses gritos, né? A justiça todos nós queremos, né? E a justiça com o olhinho fechadinho é sempre para quê? Para não dar pareceres de acordo com o que eu gosto, aquele não gosta, esse é bonito, esse é feio, esse é meu amigo, esse não é. Não é isso? Não tem a balancinha do lado para ter a equidade. Não é igualdade, é equidade. Todas as vidas são importantes, né? Como Deus falou. E a espada que corta o falso. Né? Nós temos uma imagem na nossa sala de meditação, que geralmente é o símbolo da sabedoria. Ele tem uma espada na mão e na outra ele tem um pergaminho. Quer dizer, como é que ele corta o falso e oferece o verdadeiro? E eu acho que isso faz parte da vida de vocês na magistratura. Perceber o que é o falso, o que não é verdade, e como é que eu ponho isso de lado e faço com que a verdade se manifeste e que seja benéfica para todos, inclusive para aquele. Eu falo, quando uma pessoa mata alguém, ela morre. Aliás, a minha aluna diz assim, ele já estava morto, por isso matou alguém. Porque uma pessoa que está verdadeiramente viva, presente, amorosa, ela não vai matar ninguém. Não tem isso, matou sem querer, não tem sem querer. Não mata, porque não estaria nem armado para matar. Então, se a pessoa chegou a matar alguém, é porque já não estava completamente vivo, não estava completamente presente, não estava desperto. Por isso eu acho importante que a gente trabalhe para que todos possam despertar. E, claro, o magistrado também trabalha com equipes e trabalha com pessoas que podem brigar entre si. Né? Então, a gente sabe que, além dos processos e dos casos, tem os auxiliares que estão rodando ali em volta com energias que são perceptíveis. Né? E como criar harmonia entre essas pessoas. Eu tenho esses problemas na minha própria comunidade, entre os praticantes da comunidade que estão juntos querendo fazer alguma coisa, de repente pega os egos, né? O eu,
criamos personagens com nós mesmos, né? E queremos que eles sejam autenticados o tempo todo. Se, de repente, tem um pensamento diferente, um olhar diferente, que abala essa estrutura que eu construí de mim mesma, eu fico brava, porque está destruindo a minha imagem. Mas nós não somos a imagem. Por isso, procurar a essência do ser. Quem sou eu? Voltando para as suas perguntas iniciais. Quem sou eu? O que estou fazendo aqui? Que sentido tem a minha existência? Qual o propósito da vida humana ou da minha vida humana? Nós temos que... Essa pergunta ela não pode parar. Ela tem que estar viva em nós, todos os dias. E por não entender todo esse processo social, monja, muitos magistrados se isolam, acabam se afastando. E essa é uma das razões básicas deste programa. Mas chegamos ao final, e obrigado pela vossa participação. Infelizmente, nós somos, e aqui temos que atender o tempo, mas gostaria de passar a palavra para a senhora, para as vossas considerações no dia de hoje. Hoje, muito obrigado, já de antemão agradecendo, né, a vossa presença e todas essas sublimes palavras. Eu agradeço profundamente o seu convite. Eu desejo a todos vocês, magistrados, que a gente fala, colocar as mãos palma com palma, significa isso. Né? Eu não estou escondendo nada. Né? Não tem uma mãozinha aqui atrás, elas estão juntas. Do meu lado direito e do lado esquerdo. Os dois ostensivamente trabalhando em harmonia. E é esta a intenção desse gesto. E com isso eu cumprimento vocês, os magistrados, e todas as equipes que trabalham com os magistrados, que tenham decisões sábias e compassivas. Que a gente saiba sempre que caminham juntos, a sabedoria e a compaixão, e que com isso todos os seres possam se beneficiar das suas decisões, que são as decisões sagradas da verdade, realidade última. Que assim seja. Que assim seja, que assim seja. Muito bem, finalizamos aqui o nosso 11º encontro no programa Magistratura e Sociedade, um proveitoso bate-papo com esta monja que é singular pela sua extraordinária presença em todos os recintos, em todos os lugares que ela se dirige, que ela está, que ela se encontra. Nós tivemos aqui uma aula de humanidade, um exemplo, mais que aula, um exemplo de comportamento e humanidade. Estamos todos de parabéns. Agradeço também a equipe técnica que nos acompanha e até o próximo Magistratura e Sociedade. Muito obrigado.